Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Muitos o conhecem pela farda e pelo comprometimento com a lei nas nossas rodovias. Mas agora o destino é em escala muito maior. Os bastidores da política do Rio Grande do Sul. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Em um cenário político que já começa a se desenhar para 2026, ele surge como uma voz de renovação. Policial rodoviário federal, um homem de ação, disciplina, e acaba ser anunciando como pré-candidato do partido Missão ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje vamos descobrir o que motiva Evandro Augusto a trocar o patrulhamento rodoviário pela gestão pública. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, Martina, Sérgio. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês aí. Ótimo. Bem. Evandro, tua trajetória é marcada assim, né, pela carreira na PRF, né? O que exatamente aconteceu assim nos teus bastidores pessoais, né, que fez tu mudar essa linha, assim, sair em busca assim do bem do Estado, vamos dizer assim, né? Pois é, 11 anos de PRF já, né? Eu Olha. sou de Santa Cruz do Sul, né? É o 7º PIB do estado, colonização alemã, nasci ali, sou filho de agricultores, lá do Centro-Serra, nessa região de Sobradinho. Aí eu tomei posse em 2014, mas assumi no Mato Grosso, cidade de Pontes e Lacerda, uma cidade bem desestruturada lá, né? Tem várias regiões com bastante dificuldades por lá. E rota de cocaína, né? Indo pro centro do estado, São Paulo, Porto de Rio Grande, né? Aliás, Porto de Santos. Porto de Rio Grande é o nosso aqui, mas também tem cocaína por aqui também, né? Lá o Porto de Santos, lá é tomado pelo PCC, a gente sabe disso, né? E maconha subindo pro norte do estado, um trabalho bem complicado lá em relação ao tráfico de drogas, roubo de veículos também. Trabalhei lá por cerca de 2 anos, depois assumi a comunicação em Cuiabá, daí uma cidade mais estruturada, né? Aeroporto, capital, né? E retornei a Santa Cruz do Sul em 2016. Mas eu sempre fui um cara, dá pra dizer até um nihilista, né? Um cara que não acreditava em nada, que sempre achava que não tinha resolução nenhuma pra política. Aquela coisa de roubalheira, que nada vai mudar, é tudo igual, sempre a mesma coisa. Daí eu comecei a ter uma esperança justamente com o MBL, um movimento que eu faço parte hoje, na questão da... o gigante acordou, aquele povo todo na rua, né? O impeachment da Dilma Rousseff, né? Que o movimento foi protagonista, junto com outros movimentos de rua também, mas que articulou diretamente isso. Eu vi pela televisão, né? Eu estava lá em Cuiabá, quando houve a queda do PT, né? Por essa articulação política do movimento. Aí eu tinha um pouco de esperança, comecei a me interessar por política. Até então, zero. Só sabia que eu não gostava do petismo, né? Isso era fato dado na minha vida sempre. E aí surgiu o Bolsonaro, né? Que tomou essa revolução cultural por dentro, né? Ele surgiu, a gente apoiou ele no segundo turno de 2018 e virei muitos votos para ele ter dentro da minha família. E só que ele traiu tudo o que ele prometeu, né? Todas as pautas que eram caras para nós, ele traiu. Teve uma decepção, né? Uma queda, me afastei um pouquinho. E depois teve a revista cultural do Movimento Brasil Livre, né? Que é um outro braço do movimento, né? Movimento de rua, o MBL é um movimento de rua, ativismo político, e a revista Valete, o braço cultural, né? A gente está há mais de 3 anos com essa revista rodando, já tem 6 ou 7 mil já exemplares por mês, acho que até evoluiu nos últimos tempos. E voltei a me interessar por política, mas dentro desse nicho cultural, pelos bastidores. Depois aquela galera toda na frente do quartel pedindo golpe de Estado, né? Inclusive amigos meus, colegas de trabalho. Eu fiz um vídeo, né? O primeiro vídeo que eu fiz na rede social, no Instagram, teve uma repercussão. Mas mesmo assim, o petismo voltou ao poder e tal, deu aquela decepção de novo. A gente continuou com o projeto cultural. Aí eu fiz um novo conteúdo, foi em fevereiro do ano passado, né? Lá da minha cidade, uma questão específica de uma pauta lá com a presidente da Câmara de Vereadores da Casa, de Santa Cruz. Teve uma repercussão, ela reagiu, enfim, a gente começou a fazer uma troca na rede social ali. E as pessoas me enxergaram como uma liderança local. Para fazer denúncias sobre vários casos, né, dentro de Santa Cruz do Sul. E pediram para que eu fosse uma liderança política. E o partido me convidou para ser candidato. Inicialmente era para ser deputado federal, né, no começo. Só que uma das lideranças de Porto Alegre entendeu que eu deveria levar, que o movimento, o partido, deveria levar isso para todo o estado, essas ideias, né. Eu me apresentei como alternativa também. E eles me apresentaram no primeiro momento, né, eu aceitei o convite para passar as ideias do partido para todo o estado, né. E a gente está entrando no jogo. Só que antes disso, a gente criou o partido, né? Porque o que aconteceu? O Kim Kataguiri, né, que é o nosso deputado federal, estava com 11, 12, 13% em algum momento da pesquisa para prefeito de São Paulo. Só que o União Brasil é aquele partido que ele vê a oportunidade de eleger de ter uma prefeitura, mas ele prefere fazer o acordo espúrio. Isso é um partido de centrão, né? A gente percebeu ali, não tem como a gente levar o nosso projeto para frente sem ter nossa própria casa.
no nosso próprio partido, né? Então a gente tem o Movimento Brasil Livre, que é um movimento de rua, um movimento ativista, tem o braço cultural, que é a Valete, e a gente foi em busca da parte institucional, né, que é o partido político, para poder entrar no jogo de verdade. Daí a gente coletou, enfim, a gente criou uma estratégia, homologamos quase 600 mil assinaturas em período recorde e conseguimos criar um partido. E me convidaram para fazer esse enfrentamento, e daí a gente está aí. E me conta sobre o Partido Missão, né? Que é essa nova sigla que surgiu, o último partido registrado. Quais são os pilares do partido? Assim, sei que são vários, tem o livro amarelo, né? Mas quais desses pilares, assim, que tu te afina mais? A gente tem o livro amarelo, ele, na verdade, é nossa constituição interna, por assim dizer, né? A gente tá, hoje já está no 6º fascículo, eu acho, né? Inclusive eu escrevi a parte de segurança pública. A gente juntou vários especialistas do Brasil inteiro nas diversas áreas, segurança pública, saúde, infraestrutura, economia, enfim. E todo aquele grupo de pesquisa, né, teve discussões e tal, escreveram, cada fascículo, né, ele tem uma parte dessa proposta. E vai sendo mudado ao longo do tempo, né. Sair o livro agora completo em abril ou maio deste ano. Então ali estão todas as nossas propostas, né. O que mais se afina comigo, né, até por ser da área de segurança pública, é o combate frontal ao crime organizado, né. Só que a gente sabe que essa adaptação vai acontecer, né? Uma coisa é ter um projeto nacional, que é o Livro Amarelo, ele vai ser adaptado, a proposta é adaptada, obviamente, a cada estado, né? Claro. Tipo, um combate ao crime organizado no Rio de Janeiro é muito diferente do combate ao Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu sempre digo lá, embora aqui a gente também tenha anacos do território sendo dominado, e pouco a gente fala sobre isso. Um presídio, por exemplo, é uma casa do Estado. E era dominado pela facção, hoje há muitos anos, né? Sim. Hoje tem um cara que, com 10 celulares, coloca refém um condomínio inteiro em São Leopoldo. Foi libertado há pouco tempo. Com 10 celulares, são 870 apartamentos reféns de um cara, do crime organizado. Isso é um domínio territorial, tanto dentro da casa prisional, quanto dentro do apartamento, da habitação da pessoa, né? Também não deixa de ser um domínio territorial, que é o que o Comando Vermelho faz no Rio, né? É um controle horizontal, né? Ele pega o narco do território, aí tem um cara com um fuzil lá, e ninguém entra, né? E quem tá lá dentro tem que comprar o gás dos caras, né? Tem que comprar a net, tem que pagar um pedágio pro cara para poder um carro de aplicativo atuar lá dentro. Tem que pagar um pedágio lá para poder abrir o teu trabalho, sei lá, uma mecânica, um supermercado, alguma coisa. E comprar até o cigarro que vem contrabandeado para lá, tem que vender o cigarro deles, né? Então é um domínio completamente territorial. E aqui no Rio Grande do Sul, embora o Eduardo Leite tenha dito, né, que os números da segurança pública estão maravilhosos, os especialistas dizem no Brasil inteiro isso, só que a única métrica que ele usa para se balizar, inclusive órgãos internacionais usam essa métrica também, que é o número de homicídios. Isso há muito tempo está ultrapassado já. Até tem alguns estudiosos assim, menos ideológicos, né, que fazem um estudo mais a sério, estão identificando isso, né? A sensação de segurança é o que vale. E a gente observa aqui no Rio Grande do Sul um domínio muito forte do crime organizado dentro das instituições. Eles estão dentro das câmaras de vereadores, dentro das prefeituras, com contratos dentro do judiciário, direta e indiretamente. Eu tenho visitado algumas cidades e é impressionante o que a gente recebe de denúncia, e tem denúncia inclusive para a Polícia Civil, para o Ministério Público, algumas coisas não andam. Tem alguns promotores corajosos que já deram entrevista apontando isso, né? Eles financiam uma candidatura, o cara se elege e depois faz o jogo conforme eles querem ali, né? Ele barra a legislação, ele toca para frente a legislação que interessa o crime organizado. Tem cidades inteiras que estão tomadas por uma facção só. Daí falam de pacto pela paz. Tá tudo pacificado, ninguém tá morrendo, a facção não tá brigando mais. Que grande parte das mortes é briga de facção, briga por território, né? Por isso que diminuiu o número de Exato. homicídios no estado. O número de homicídios é um dos principais fatores, é esse. E tu falasse em métricas, quais as métricas corretas que deveriam ser utilizadas, por exemplo, na questão da segurança pública, então? A gente fala de sensação de segurança. Sensação. Né? Como as pessoas se sentem. E assim, a investigação ela precisa acontecer de cima para baixo. Né? Mudou muito o crime hoje. A maior parte dos crimes hoje é cibernético, né? O crime organizado mudou para o crime cibernético. Ele prefere fugir da violência, né? Do roubo ali, a mão armada, ou do homicídio, porque o Estado vai observar ele em relação a isso. O PCC trabalha muito com inteligência, né? O PCC tem contratos de coleta de lixo em São Paulo, de transporte, por meio de laranjas. É muito dinheiro rolando. Eles têm o controle da rota, eu falei no começo do programa, quando eu trabalhei no Mato Grosso, né? A rota que vai para Santos, a rota caipira, passa por São Paulo e vai para Porto de Santos. Eles exportam na casa de 10 bilhões de dólares por ano em cocaína. Compra por 3 mil dólares na Bolívia. Nossa. Vem da Bolívia, Colômbia, Peru, que são os fabricantes ali, e vende a 130 mil dólares em alguns lugares, depende do local, na Europa, né? Ou na Ásia, que é um pouco mais caro, depende dos países, né? É um lucro absurdo que nenhuma empresa vai ter isso, né? Então eles compram isso, eles compraram o Porto de Santos, vamos falar a real. Eles compraram o Porto de Santos. Eles conseguem colocar essa droga lá dentro. Tem agente infiltrado. Não é nenhuma novidade falar isso. Não. Agora, novidade é tu ter coragem para fazer esse enfrentamento.
Pois é, eu ia te Esse que perguntar é o isso problema. também, né? Como é que tu dorme de noite? Tu tem que ter coragem, tu não tem ameaça. A gente recebe ameaça velada, já recebi algumas veladas já, só que assim, conforme a gente vai crescendo, cada vez mais a preocupação aumenta, né? A gente tá sendo mais exposto, né? O discurso começa a ecoar, que eu tô nadando contra a corrente, né? Isso é pacífico hoje na imprensa, em todas as lideranças políticas, que a sensação de que a segurança pública do Rio Grande do Sul melhorou muito, baseado nessa métrica. São Paulo tem um dos menores índices de homicídio. E o PCC tá lá dentro. É a maior facção da América do Sul, vamos dizer assim. Tem braços até nos Estados Unidos, né? Em vários países, né? Sim. Evandro, com essa tua experiência aí, lidando diariamente com esses problemas reais das nossas estradas da segurança pública, né? Como é que isso influencia assim, na tua visão assim, sobre a infraestrutura do Estado, enfim, né? Como é que... Eu tenho falado muito, o nosso grupo de estudo tem trabalhado nisso, né? A gente sempre, que a gente tem observado nas lideranças políticas, daí a gente vai falar, a gente estava comentando antes do programa começar, né? As lideranças nacionais, né? Tu fala de um Ciro Nogueira, né? De Valdemar da Costa Neto, de um Kassab, do PSD agora, que o Eduardo Leite tá afiliado a esse partido. Ninguém pensa o país de forma estrutural. Ninguém quer fazer a mudança estrutural, porque ela é difícil, tudo é difícil. Evandro combater o crime organizado, é muito difícil. Construir trilho de trem, é muito difícil. Tudo é difícil. É difícil, mas tem que ter disposição para fazer. Eles fazem o mais fácil, sempre pensando na próxima eleição. É mais fácil, né? É muito difícil tentar porque agora teve um marco legal, né? O novo marco legal das ferrovias, mudou em 2021, né? Sim. Então o governador, o estado pode tomar a iniciativa, pode tomar o protagonismo, né? Para trazer empresário, brasileiro, estrangeiro que seja, sentar na mesa como adulto e conversar. Porque o estrangeiro não vai botar a ferrovia embaixo do braço e levar embora. Tu pode fazer um acordo bom e inteligente para o Rio Grande do Sul para fazer a gente conseguir levar essa carga por ferrovia, por exemplo. Só que tu vai falar, isso parece um sonho muito distante. Essas pessoas, essas lideranças, elas não têm imaginação. Não conseguem imaginar. Tu pode fazer carga e tu pode fazer turismo. Exato. Então daí tu já tem duas economias girando. Exatamente. A gente tem 88% hoje da nossa riqueza transportada por caminhões. Por ferrovia, aliás, por rodovias. Os caminhões transportam por rodovia 88%. 3% é hidrovia e 6% é ferrovia no Rio Grande do Sul. Nossa. Qualquer país de primeiro mundo, se ela vai ser 20%, 30%, né, por ferrovia, hidrovia, dutovias, não vou nem falar, né? Eu tava vendo, a gente tem 400 mil caminhões no Rio Grande do Sul. É um dos estados que mais tem a maior frota de caminhões do Rio Grande do Sul, 400 mil. 30 mil carregam combustível. 30 mil caminhões carregam combustível. Então tá carregando diesel, gasolina e gás também. Vamos colocar energia de modo geral. 11 bilhões de litros por ano esses veículos transportam dentro do estado. E 650 toneladas de gás. Se colocássemos dutos, mas é muito difícil fazer isso, né? É caro, claro, todo investimento, toda a mudança estrutural é cara. Sim. Só que a longo prazo se paga. A gente tem que se esperar nos países de primeiro mundo. Todos fizeram isso. A gente não quer fazer. Daí, claro, tem um monte de lobby. Sabe, tem um monte de lobby em torno disso, né? Transportadores e tal. Tem toda essa pressão. E os políticos cedem. Então, eu sinto que está faltando alguém com coragem para realmente peitar isso, né? A gente, na segurança pública, por exemplo, só tem 2 países do mundo que tem o ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo de polícia? Eu fiz uma prisão. Eu vou até o final, eu entrego até para o Ministério Público e pro Judiciário, eu faço todo o processo. Eu fiz uma prisão, eu vou lá, eu tenho todas as provas na hora ali, sabe? Eu faço a oitiva, pode ter audiência de custódia, pode ser por vídeo mesmo, eu faço meu relatório, encaminho para o Ministério Público, vai encaminhar para o Judiciário e vida que segue. Todos os países do mundo tem esse formato. Só Brasil e Guiné-Bissau, que é uma ditadura lá da África, bem no litoral, que não tem. Todos têm. Por quê? Lobby de delegado. Vamos ser bem transparente. Lobby de delegado. Eles não querem perder esse poder. Porque quando a gente pega uma ocorrência, a gente tem que levar para o delegado. Tudo que é ocorrência. Acidente de trânsito, que é um homicídio culposo, por exemplo. A gente fica 4, 5 horas esperando a perícia, sendo que a gente já faz a perícia. Poderíamos fazer a perícia e já liberar o corpo para a família. Já está ali sofrendo. A família chega muito antes da perícia. É muito demorado sempre, né? Daí tem o trânsito tá parado. Então, reformas estruturantes e que tem que peitar lobbies, eles não fazem. Eles perdem muito com isso, né? Porque eles sempre pensam na próxima eleição. Então a gente vem para isso, né? Para peitar esses lobbies também e fazer o que precisa ser feito. E, obviamente, a infraestrutura é um dos maiores gargalos que a gente tem, né? Tem que resolver esse. Hidrovia, a gente tem muito potencial para usar hidrovia. Pouca gente fala sobre isso também. E educação? A primeira coisa é acabar com esse decreto de que o cara reprova em 4 matérias e é aprovado. A gente tá brincando de educação, né? Isso é uma piada. Daí especialistas dizem que é para evitar a evasão escolar. Ok, vamos criar alternativas. Vamos colocar um turno integral, vamos criar uma situação de esporte ali, alguma outra coisa, para não ter essa evasão. Mas a gente quer criar pessoas que vão mudar o país, né? Que vai ser um engenheiro, que vai ser um grande empresário, né? que vai ter ideias.
A gente vai ficar passando um cara que reprovou em 4 matérias. Pra mim Mas- isso é inconcebível, Mas né? daí ele ganha Bolsa Família. Também, aí gera toda essa questão, né? E aumenta o índice do IDEB, né, pro Estado, né? O Rio de Janeiro faz isso também, não é só aqui, né? O Rio Sim. de Janeiro são 6 matérias, o cara pode aprovar em 6 matérias. E não é só isso, ausências. O cara tem um limite pra faltar. O cara passa, extrapola esse limite, faz um trabalhinho aqui, tá tudo certo. Não, cara, tem que fazer uma busca ativa. Ver quem são os pais dessa criança, desse adolescente. O que eles estão fazendo, né? Tem que fazer essa busca aí. O que não dá é pra ficar metendo um monte de decreto, tapar o sol com a peneira, que a gente não vai produzir pessoas capacitadas para enfrentar os problemas do país ou para fazer um país melhor. Então, isso aí tem que mudar também. Perfeito. Claro, daí tem coisa de orçamento, óbvio, né? A gente tem que reformar escolas, tem uma série de questões, questão dos professores aí. A gente está com uma dívida fiscal aí de 133 bilhões e meio, É, sim. né? A Mas dívida com a eu União. já ia te perguntar isso, e a dívida do Rio Grande do Sul? A gente tem a dívida com a União, isso é histórico, né? Desde a época da FHC, que a gente vendeu para a FHC, né? Ele comprou a dívida do Estado. Eu acho que a gente pagou taxas muito altas desde aquela época, todos falam isso, né? Depois teve o regime de recuperação fiscal, ficou vários anos parado isso aí, né? Tá no STF também, no Supremo lá, né? Tem uma dívida, isso é dívida interna, né? E tem precatórios, mais uns Sim. 10, 11 bilhões também. E mais uma dívida externa. Empréstimos de bancos exteriores que a gente pegou. Eu sei que o montante todo, hoje está 133,5 bilhões. É um dos estados mais endividados, né? Só que tem muita injustiça nessa história também do Rio Grande do Sul, porque se tu for observar regiões, a região norte, nordeste, por exemplo, tem um monte de incentivo com fundos. O fundo constitucional não sei do que, porque tem muita seca lá. Trazendo para agricultura agora. Tem até agricultor se matando aí, né? Tem vários suicídios, é coisa bem complicada. Tem gente que diz que nós já pagamos essa dívida várias fala vezes. isso, né? sim. Tem uma Sim. ação no STF. Essa discussão está sendo feita lá. É. Não. Te lembra que o Darzoni teve aqui? É, explicou? isso. A gente tem que Abraço brigar. aí, Darzoni. E a gente tem que brigar por isso. Eu brinco até como se fosse, a gente tem que pensar como se fosse. Eu sempre falo da imaginação, né? Como se fosse uma revolução farroupilha moderna. Da questão fiscal, porque é verdade. Sim, sim, sim. A região norte e nordeste tem Não vários. deixa de ser uma revolução. A gente Exato, não foi consegue por isso. crescer dessa forma. Foi por isso. A gente tem vários incentivos para a região norte e nordeste, além, não estou nem falando do Pacto Federativo, né? Que a gente manda R$100 e volta 19. Exato. Tô nem falando isso, que é uma Não. coisa que tem que mudar, né? verdade. Quando o Renan Santos chegar, a gente vai mudar isso aí. Perfeito. Então, além dessa revisão, esses fundos, esses incentivos, para além disso, para o Nordeste, porque tem seca, a gente tem um fundo, não sei do que, da seca para o Nordeste. A gente teve 4 anos de seca aqui, o agricultor, a enchente foi a gota d'água para o agricultor gaúcho. Ele já estava endividado por causa da seca. Se eles têm direito a esse fundo lá no Nordeste e no Norte, esse fundo condicional para seca, a gente tem o direito também aqui. É que o de lá não chega no destino. Cara, é muito óbvio isso, sabe? A gente tem que brigar, tem que o governador tem que dar entrevista, ele tem que pressionar, tem que pegar os deputados dele, os senadores, se unir com os estados do Sul também. Xenofobia, não tem nada a ver com isso. Tem que ser baseado em métrica. A gente tá mandando muita grana para lá e não tá tendo resultado. Porque lá a gente elege um monte de político só pensa na próxima eleição. Ciro Nogueira, né, que é o dono do PP hoje, teve anos, seja 2020, 2021, no governo Bolsonaro, inclusive, que ele foi ministro também. Ele entregou ele e o Arthur Lira na casa de 350 milhões sem emenda parlamentar. Meu Tu Deus. vai olhar Piauí, Maranhão, esses lugares aí são subdesenvolvidos de forma Não. impressionante. Não chegou o dinheiro. Ou entrega em bobagem, sabe? Compra voto, enfim, várias coisas. Né? Então, tem que criar uma métrica de, por exemplo, você tem que entregar um nível mínimo de educação, de cobertura de esgoto, de segurança pública. Aí tu vai receber emenda, a gente tem que ter uma trava. Mas é uma reforma administrativa, daí é outro papo, né? Vocês que defendem o recall dos políticos. Tipo, se não entregar, Sim, essa é uma tese que a gente tem. acho interessante. Acabou de ser aprovado no Congresso Nacional 61 bilhões em emenda parlamentar. Isso é absurdo, só o Brasil tem isso. Emenda impositiva é só no Brasil. É só no Brasil emenda impositiva, Sim. né? Aí tu pega um cara como o Kovács, aqui no Rio Grande do Sul, ou a família Moraes, começa a formar as oligarquias. Eles pegam essa grana, só de emenda impositiva hoje, eu acho que tá na faixa de 150 milhões, deve ter subido, para um parlamentar, com 150 milhões na mão. E vamos dizer real, é compra de voto institucionalizada. Ele entrega uma praça, entrega um dinheiro no hospital ali, faz uma foto, a população não entende como é que é esse jogo, ele não melhora o índice de educação, ou inclusive tem empresário amigo ali por trás do prefeito, né, que faz essa entrega, volta 15% pro caixa do cara. Tem muito político hoje que faz o quê? Pega até um familiar, abre uma empresa laranja de captação, hoje é captação de recursos, né, nova moda, né? Captação de recursos. Daí o cara entrega essa emenda para essa captação de recursos, já fica 15% que volta pro caixa do parlamentar. O Ciro Gomes falou, aliás, o irmão dele, o Cid Gomes, falou isso lá no Nordeste. E acontece aqui no Rio Grande do Sul, com gente bem conhecida.
Tá, mas aí... Depois nos bastidores dos Depois eu bastidores, conto. tudo bem. Toma uma aguinha que eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. A Vera Lúcia de Cuiabá. E aí, Vera, fazia tempo, hein? O Pietro de Niterói, no Rio de Janeiro, e o Vanderlei aqui de Canoas. Aproveito para informá-los que as nossas séries de e-books, a série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato, Guia Prático para Sua Vitória, Persona Política, e a série Personalidades Vitoriosas, Winston Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, já estão disponíveis no site da Amazon. E lembro você que quer sair candidato, ainda temos vagas no nosso contrato de mentoria, que são todos personalizados, então me chama no direct. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na Serra e no litoral e em empreendimentos imobiliários, Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem Geral, juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, Evandro, retomando. Muitos candidatos, né, de carreira militar ou policial focam exclusivamente na segurança. Como tu consegue, como tu pretende transpor essa barreira, assim, porque tu vai ter que ter conhecimento, ou já tens, né, nas mais diversas áreas. A gente tem uma equipe já trabalhando nisso, né? Nas outras áreas. E eu me interesso muito por estudar, por ouvir especialistas. Até quando eu fiz conteúdo lá a respeito das enchentes lá na minha região, pessoas do bairro, lideranças do bairro me procuraram, engenheiros ambientais me procuraram, eu fiz conteúdo sobre isso. Ali passa o Rio Pardinho ali atrás, né? Que é um dos rios que desce lá próximo ao Jacuí. E houve inundação do bairro lá, daí teve dispensa de licitação, né, estado de emergência. Daí fizeram uma barbeiragem lá, a prefeitura começou a fazer obra só para dar uma resposta para a sociedade. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Isso eu sei porque teve gente dentro da sala de reuniões que me falou, que disseram isso, né? Então eu me interesso por isso. Eu vi engenheiro ambiental, tem cara que tem projeto para resiliência climática, que eu já conversei. Eu, por iniciativa minha, né? Conversei com gente que tem projeto para duplicar. O cara que fez o projeto inicial de duplicação da 287 foi concedido para a SACIR, que aliás é uma porcaria, né? Tá uma porcaria aquilo ali, mas enfim. Pessoas que já têm bastante rodagem nas várias áreas, né? Eu me interesso muito por estudar, mas claro, a gente tem pessoas excelentes trabalhando para nós, a gente procura trazer mais pessoas ainda, né? Mas eu já tenho estudado, eu comentei sobre infraestrutura, né? O principal ponto é as pessoas se abraçam numa pauta só, que tu falaste muito bem, né? O cara só fala de segurança pública, não. Eu já penso em crescer o Estado como um todo, né? Por isso que eu entrei nessa, desde o começo, né? E o ponto principal é ter coragem de fazer sem pensar na próxima eleição. Sabendo que é um legado de longo prazo. Se não pensar assim, não vai andar nada. Então, porque a gente quer chegar, obviamente, né? Mas sem vender a mãe, a gente fala, né? Então, a gente comenta a respeito de... Perguntaram já para mim a respeito de parceria com outros partidos, composições políticas. A gente não pensa em fazer isso, né? Se alguém quisesse atrelar o nosso projeto, vai ser do nosso modo, né? Seguindo o livro amarelo, os nossos ideais que a gente tem ali. Mas o principal ponto é esse, é ter coragem para fazer, né? Ouvir o especialista. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas é verdade. A gente vê muito problema de gestão, né? A pessoa coloca uma pessoa porque fez campanha pro cara, coloca lá, e o trabalho é bem executado. Então, se chamar o especialista na área diversa que atua, minha segurança pública, vai ter um bom trabalho, sabe? E junto com isso, tendo coragem de fazer, pensando em mudar uma estrutura, sem pensar em ser reeleito ou na próxima eleição, porque vai ter muita coisa impopular que a gente vai ter que fazer. Claro. Por exemplo, vai ter que fazer reformas, né? A gente vai ter que cortar gasto, vai ter que cortar privilégio, vai atingir muita gente grande no combate, por exemplo, ao crime organizado, dentro das instituições, né? Vai ter gente que deveria estar do outro lado da trincheira que está do lado do bandido. A gente vai ter que enfrentar esse cara. Então é arriscado, é difícil. Mas eu acho que a minha marca vai ser a coragem de fazer isso e pensar de forma estruturante. Sem pensar na próxima eleição, quero deixar bem claro isso. Perfeito. O Rio Grande do Sul enfrenta desafios fiscais históricos, né? Como é que o Partido Missão enxerga assim, a questão da dívida com a União, né? E como é que tu propõe assim para tornar o Estado mais atraente assim para os novos investimentos aí? A gente comentou anteriormente, a gente vai ter que fazer uma discussão séria a respeito disso. A gente sabe que está no Supremo, né? Daí não tem muito o que fazer, né? Tem algumas articulações que dá para fazer, mas hoje está difícil, né? Sim. A questão dessa dívida, de tu cortar gasto, né? Fazer ajuste fiscal interno aqui no Estado, né? Para sobrar mais grana.
É muito pequeno perto do tamanho da dívida, né? A gente tem que fazer o Estado voltar a crescer. Tem que ter superávit primário, a economia tem que voltar a rodar. Só que a gente vai ter que fazer algumas coisas, volta a repetir, estruturantes, né? Que parecem arriscadas, né? Mas na verdade não são. A gente tem que desenvolver, a gente tem que mudar todo o nosso modal de transporte, que eu estava comentando agora há pouco também, né? Com isso, a gente vai aumentar a produtividade, vai atrair. Qualquer empresário que vir para cá hoje vai olhar, pô, mas não tem nada, como é que vai ser o transporte? Tudo é caro, o frete é muito caro, tudo é muito difícil. A gente tem que facilitar nesse sentido, né? Investindo em infraestrutura. E aí sim, vai começar a atrair mais gente para cá, independentemente se for empresário brasileiro ou de fora. A gente vai ter que fazer isso. Então, cortar gasto, sim, né? Fazer ajuste. Por exemplo, eu não vou gastar 200 milhões de reais por ano para fazer propaganda do governo, comunicação, que é o que está sendo feito hoje, né? Para fazer vídeo, coisa e tal, para ficar maquiando números aí muitas vezes. Eu não vou fazer isso. 200 milhões dá para fazer uma dragagem, né? Nossa. Dá para colocar uma hidrovia ali, entendeu? Dá para fazer alguma coisinha já, sabe? Por exemplo, agora uma empresa chilena vai investir 1,5 bilhão no Porto de Rio Grande. Essa empresa de celulose, né? A contrapartida do governo é 134 milhões. Sabe? Precisa de uma contrapartida aqui, tá? Nós vamos fazer a dragagem então, né, do Porto de Rio Grande, tu vai colocar a plataforma aqui, fazer exportação, vai colocar 1,5 bilhão ali dentro já. Eles fazem por hidrovia também, agora vai liberar agora o Porto de Porto Alegre até o Porto de Rio Grande, né? Eles têm uma fábrica lá de que eles cortam a madeira, levam até lá, fazem celulose e exportam para o exterior. 134 milhões. Se pegasse 200 milhões aí da propaganda, já dá para fazer alguma coisinha, sabe? Então é isso, a gente corta pequenos gastos que parece que não são, que faz a diferença no final das contas, né? Mas tem que fazer a economia girar, arrecadação, né? A gente nem pensa em aumentar imposto, ninguém aguenta mais, tem que reduzir imposto, né? Só que a gente não vai conseguir fazer de cara, essa redução de cara. Sim, Tem que milagre fazer, não tem como fazer, a gente sempre diz isso, não tem como fazer, né? Tem que fazer escolhas. E eu escolho a infraestrutura. É uma escolha certa que eu vou fazer. Perfeito. Eu vou ser protagonista na questão das ferrovias e das hidrovias também. Poucos olham para isso, né? O primeiro mundo sempre olhou para isso. Tem que se espelhar nos melhores. Claro. Se tiver que trazer um cara chinês, aqui, uma empresa chinesa para conversar, vamos sentar com uma adulta e vamos conversar. Se for bom para o Estado, vamos fazer. Perfeito. Então é isso. Tem que aumentar o superávit primário, fazer gerar riqueza, daí sim a gente vai começar a pagar essa dívida. E brigar por isso que eu falei antes também. Tem que brigar por pacto federativo. Tem que rever isso aí, não dá. Não tem como a gente ficar mandando dinheiro para lá, não desenvolve. Tudo bem, isso tem que ter uma ajuda, mas tem que ter o retorno. Tem que ter métricas para isso. Não dá pra ficar mandando dinheiro, os caras se reelegendo lá, não fazem nada. Faz um show da Ivete Sangalo lá, colocando dinheiro fora. E nós bancando o show de Ivete Sangalo lá, pelo amor de Deus. E pagando dívida com juro altíssimo. Tem que ter essa briga, tem que acontecer. Perfeito. E o agro? Depois da enchente, mais uma cacetada que o agro tomou. E Como aí, eu comentei, a questão da seca, né? A gente já estava Sim. esgoelado já. já sabe? estava esgolado. A questão do agro, eu tenho conversado com alguns agricultores da região de Santa Cruz, até de outras regiões. Recurso. Eles não têm recurso. A dívida, eles estão muito endividados, precisam de crédito para poder, sei lá, comprar uma estufa, por exemplo. São coisas pequenas, até simples. Eles até pararam de... É um dado bem interessante até. Eles não estão fazendo seguro mais. E todo mundo sabe, o campo é uma empresa só aberta, né? Sim. Porque tem problemas com algumas seguradoras que eles vão lá, olha, não, aqui tem um prego fora do lugar, aí não paga o seguro. Além de todos os problemas que eles têm, tem mais esse problema, né? Mas a questão climática sempre é um problema no Rio Grande do Sul, né? Sim. A gente tem que arrumar um jeito de... A região sul, especialmente, né? Região Tem sul. a gente tem que arrumar um jeito de reter a água lá, sabe? Tem que arrumar um jeito de fazer isso. Barragens. A gente tem que... Daí volta a dizer, tem que conversar com especialistas para direcionar essa água para lá, sabe? Para drenar de alguma forma, sabe? Tem jeito de fazer. Só que, de novo, é estruturante. É caro inicialmente, mas o ganho a longo prazo... O empresário vai apoiar a gente. Tem que trazer o empresário para perto, sabe? Tem que fazer muita parceria público-privada. A gente tem que pensar nisso também, sabe? Mas hoje, especialmente hoje, a questão é renegociação. Isso é urgente. Renegociação, crédito, facilitar para o cara. E tem algumas coisas de licença ambiental que é muito moroso, demora muito. Isso é um baita problema. A gente tem que fazer uma revisão com muito cuidado do Código Ambiental, sabe? E agilizar o processo. Isso que eu falei agora a respeito da empresa chilena no Porto de Rio Grande. Passou de 1 ano para autorizar fazer uma dragagem lá, o IBAMA. 1 ano. É urgente, né? Essa questão é urgente. Então, a questão do crédito, especialmente, né? E financiamento, né? Nesse primeiro momento, né? Depois a gente pensa em novas tecnologias, tem uma série de questões que dá para pensar para eles, mas o socorro que estão pedindo é esse hoje. Sim. Até agora, o cenário para 2016 já conta aí com 5 pré-candidatos, né? Como é que tu pretende, assim, furar essa bolha aí, né? Desses candidatos tradicionais aí, né? Que mensagem, assim, tu pretende levar? Qual é a estratégia geral? Primeiro que não vai ser 5, né? Vai formar um blocão aí. Eu acho que acho que a Juliana Brizola não virá.
Acho que o PDT sempre foi muito dividido, né? E sempre acabou sendo um braço do petismo, né? Sim. Vendo do Ciro Gomes, por exemplo, né? Eu acho que ela vai abortar no final das contas por pressão do partido. Acho que vai ter uma frente ampla ali com o petismo. O Kovács do PP, o PP é centrão. Ele vai ver o que é melhor pro partido, já que vai ter mais cargo, mais secretarias. Eles nunca quiseram um projeto próprio. Isso é nacional, né? Isso é o Ciro Nogueira, né? Que é o presidente do partido. Então deve se acoplar um dos dois aí, ou quem tá no governo, MDB, o Gabriel Souza, né? Ou o Zucco, né? Então vai ter duas frentes amplas ali, né? Até interessante que a Brizola é para ser dissidência, né? A gente tem alguns tracks, tem alguma pesquisa interna que comentou isso aí, né? Era para ser o antipetismo, né? E também o antibolsonarismo ali, sabe? Ficar naquele meio termo ali, sabe? Fora da polarização que o Eduardo Leite adora falar, sabe? Mas não. A gente vai se colocar numa posição de alternativo no campo da direita. Entendeu? Porque o Zucco vai ser a ala mais bolsonarista. A gente enxerga que o nosso projeto é melhor, né? Por ter a coragem de fazer, por não ter... Eu sou o cara completamente... Eu sou o outsider, né? Eu sou o cara que tô fora do jogo, digamos assim, né? Nunca tive nenhuma relação com familiar na política, ou coisa do tipo, né? Todos têm uma larga experiência já, tiveram várias oportunidades de fazer a mudança. No nosso modo de entender, não fizeram e não farão, e não têm interesse em fazer. De novo, pensam a curto prazo, vão pensar na próxima eleição. Tanto é que vão fazer um blocão. O próprio PP, né? Se tivesse projeto, ele tá no governo Eduardo Leite, hoje com secretaria. Se ele tivesse projeto, ele continuaria. Não tem projeto. Porque o Gabriel Souza é para ser uma continuidade, sempre fala isso, né? O Eduardo Leite lançou. Eu até não sei se o Sebastião Mello não seria uma possibilidade. Ele tem aparecido muito bem nas pesquisas, né? Algumas pesquisas que ele foi. Quando lançaram o nome dele, ele estava em primeiro ou segundo. Eu ainda não descartaria o Sebastião Mello. Mas a gente vai usar o quê? Rede social, que é o que foi que me projetou desde o começo, né? Me enxergaram como uma liderança na rede social. A gente não dá para desprezar, né? Pelo amor de Deus, não dá para desprezar a rede social, porque Não, acho que não deve não deve deve. desprezar. ela é muito Não, forte. A gente sabe que muito ainda no forte. Brasil, infelizmente, ainda há compra de voto. Tu vai pegar o voto da geração milênio, geração Z, né? Então acho Exato. que não tem que, é só Não rede tem, social, não é. tem que desprezar. Ainda é muito forte, mas nos interiores, nos rincões, no Ah, não, Brasil real ainda aí é o voto pé no chão, né? é o voto pé no chão, mas ainda tem muita compra de voto. Ah, sim. É de forma indireta, que eu falei sobre as emendas parlamentares Claro. antes, e de forma direta mesmo. Isso aconteceu pra caramba na última eleição. E tu acha que o eleitor gaúcho, né, que aqui é aquele bairrismo, aquela tradição, tu acha que ele vai num candidato tradicional ou no outsider, de repente? Eu acho que ele vai no outsider agora. Ah! Eu acho que ele vai no E outsider. tu não te compara como, digamos, pelo... Pô, tu não vai ter tempo de TV, tu não vai participar dos debates, né? A Acho princípio, que não. não. Se a gente crescer muito na pesquisa, talvez nos convidem, né? Mas É, nem mas obrigação eles têm, não né? tem obrigação, né? Então, tu te considera, de repente, um novo Enéas aí, porque o Enéas era super preparado e ele acabou sendo... Passavam debochando dele, né? Sim. E ele é um hoje cara ele é que mais hoje... é um dos mais lembrados. Hoje em dia, os vídeos dele seguem aí, depois de, 20, 30 anos que morreu, né? Perderam a oportunidade naquela época. Né? Perderam a oportunidade. Espero que não percam agora, né? A gente vai fazer um trabalho honesto, tá? A gente vai ter o discurso incisivo, a gente tem coragem de fazer, já há perseguição, tanto direto do crime organizado, já tem ameaça velada, já tem perseguição das oligarquias políticas, né? Que tem famílias inteiras, né? Trabalhando na política há muitos anos já. Isso já está acontecendo, nos bastidores já, formalmente também, dentro da minha instituição, que eu nem posso citar o nome abertamente. Claro que não. Quem entrar na minha rede social não vai nem achar o que eu faço. Eles perguntam, mas o que tu faz e tal. Eu tive que retirar ali da minha rede social. Até a minha história eu estou há 11 anos já. Eu tinha uma série de imagens. Ali, comemorando os 10 anos, tive que apagar por pressão também. E é pressão, sim. Isso está acontecendo já. A gente tem as melhores propostas. A gente vai ter um livro. Qualquer leitor pode ir lá, acessar aquele livro lá e entender que é um projeto de verdade e cobrar o seu parlamentar, né? E é um trabalho sério. Tá? A prova disso é que o movimento não se dobrou, né? Ele é odiado por petistas e odiado por bolsonaristas também, sabe? A gente se manteve firme. E muita gente está entendendo isso já, né? E está vindo com a gente, está crescendo, né? A gente podia ter morrido em 2020, né? Porque houve pressão judicial, tentaram fechar o movimento, teve perseguição de uma ala ligada ao presidente da época. Teve promotor ligado ao presidente na época também. Vai ter investigação. O movimento abriu todas as contas, não tinha nada. Até o juiz deu uma mijada no promotor por conta disso. Então, se a gente quisesse vender como muita gente fez, teria surfado uma onda, né?
Tem as duas ondas. Nós não somos surfadores de onda, né? A gente está indo contra a maré, mas é o certo a ser feito. E com o tempo a gente vai chegar. Né? A gente espera que seja agora, né? Mas... Tu te tornaste conhecido pelas denúncias que tu começaste a fazer já no ano passado, assim, uma maneira de furar uma bolha, né? Porque tu tem que fazer de algum jeito. E tu vai seguir com denúncias dos outros candidatos aí? Sim. Tipo um cabo Daciolo, não, uma coisa firme. Não. A gente tem denúncias e as denúncias são pautadas especialmente em corrupção. Tá. Muita coisa de corrupção que acontece. Coisas locais. Eu comecei na minha cidade, né? Coisas muito locais, né? Daí pessoas de outras cidades começaram a ver. Daí eu comecei a visitar outras cidades. Visitei pessoalmente, né? Frederico Westphalen. Claro. Todo mundo sabe a crise naquele hospital de lá. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2021 lá na prefeitura. E o mesmo grupo, né, supostamente, está ligado de novo com laranja dentro daquele hospital. É uma coisa está sendo investigada pela PF já também. Fui lá pessoalmente, fiz conteúdo sobre lá. Esse hospital ali quebrou, sabe? Uma gestão horrorosa e supostamente má administração da grana ali. Enfim, eu não vou me comprometer aqui, mas Sim, vocês não, entenderam muito bem. Entendi. E a cidade vizinha, Tenente Portela, né, que é uma cidade bem menor, tem um hospital, agora ele está grande, né? Mas não era referência, hoje é referência na saúde naquela região, que era Westphalen, para quase 30 cidades, né? Então a gente fez essa denúncia, já começaram, esse cara, não sei o que lá, então vou processar. Isso acontece muito. Por exemplo, Uruguaiana, né? Também a mesma situação de hospitais. Do hospital de lá também. Tem gente fazendo consulta na Argentina. Também quebraram o hospital, má administração e também supostamente má gestão do dinheiro, com essas OS, que a gente sabe o que acontece por trás disso, né? E aí um dos parlamentares tentou abrir uma CPI lá, né? Faltou assinaturas, a gente fez a denúncia. Aí uma vereadora de lá me acusou que estava coagindo eles a assinar, fez BO, não sei o que. Eu fiz um vídeo reagindo a isso. Aí o poder da rede social, contrapondo. Que a gente não pode estar num debate, né? Não consegue, né? Então, dessa forma que tem de reagir. Aí uma imprensa local reagiu também, porque eu tinha um parlamentar, o Carlos Gomes, lá, que é do Partido X lá, supostamente teria pressionado a base dele, de vereadores, para não assinar a CPI. Porque talvez a CPI vai mostrar muita coisa, né? Imagina se quebra o sigilo dos empresários que estão envolvidos ali, sabe? Ou dos parlamentares. O que pode sair dali? Então, imagina isso, né? Então, são denúncias reais, né? Que a gente corre risco, inclusive, né? Eu fui lá pessoalmente depois, fui desafiado. O cara é um estrangeiro, nunca pisou aqui. Fui lá pessoalmente. O Leonel, que está comigo aqui, foi lá também. E mais outros membros da equipe. A gente entrou com uma faixa bem grande lá dentro da Câmara de Vereadores, né? Vereadores que não querem a transparência no hospital. E daí, enfrentamento tete a tete, enfrentamento com os caras mesmo. A gente deu entrevista, ela apontou esses problemas lá. E a comunidade percebeu isso, de pisar lá na terra deles lá e apontar os problemas que são históricos lá naquela região, né? Então, não são denúncias por denúncias, né? Não é coisa... O pessoal fala só coisa... Tu fala mal dos outros, eu vi isso já, né? Não, são denúncias reais, coisas reais, que a gente aponta no Ministério Público, que tem investigação aberta, já ou na Polícia Civil, vários. Teve situação de um contrato numa prefeitura X aí, sobre o uso de tintas. Tinta para pintar escolas, né? O que comprar de tinta daria para comprar, sei lá, 15, 20 galões de tinta e tu pintaria com 2 galões. Tipo, 18 galões a mais por escola. Eu fui atrás, o advogado, o Leonel que tá comigo aqui, foi lá, ele leu todo o processo, a gente fez um conteúdo, apontou, né, para a comunidade entender o que estava acontecendo e dar o nome das pessoas, né? Porque são pessoas públicas, usando dinheiro público, desviando supostamente dinheiro público, né? E Ministério Público. Então, você tem resultado prático, né? E vão continuar, que pode ser o cacique eleitoral ou o cara lá que tá operando uma máquina, que desviou, sabe? Chegar para nós, a gente vai investigar. Chega muita coisa, só que a gente não tá com tempo agora, não dá, né? O volume é gigantesco, né? E agora, como a pauta se ampliou pro estado todo, né? Eu tenho que viajar, fazer meus contatos, minhas conversas, né? E produzir conteúdos também dá trabalho, né? Agora a gente tem editora, agora a gente tem uma equipe, todos voluntários, né? Sem nenhum centavo, né? É tudo do nosso bolso. Mas é isso, é usar a rede, vão aprofundar as denúncias, não importa quem seja. Vai ter mais parlamentar aí Vai ter mais pré-candidato. Tá no jogo aí, tem coisa sendo investigada já. Coisa grande, inclusive. De pré-candidato ao governo do estado. Hoje, não, tu não tá dando nome, pode dizer assim, não. Hoje sim, de pré-candidato e de já. São pré-candidatos, né? Será um ano tenso. Será. Só é difícil de pegar, né? Ah, é? A galera se protege muito. É. Vários amigos. Não, e tem jeito de fazer, sabe? Uhum. Tem jeito de fazer. Eu Sim. conversando com um amigo da Polícia Federal, ele falou, cara, isso aqui é ilegal, ele falou. Só que fica meio que num limbo, assim, eles jogam, sabe? Colocam laranja aqui, a colar.
Vai um pomar inteiro. Isso, cara, tem muita coisa, muita coisa. Eu digo, se esse país se pudesse limpar essa Mas corrupção toda, assim, cara, tem muita grana que daria pra fazer. a Aí gente fala ia da- ter uma Singapura, assim. falo da ferrovia, né? Eu tô insistindo na ferrovia pra deixar bem claro que eu vou fazer ferrovia. A gente tinha quase 4.000 quilômetros, né, de ferrovia. E hoje a gente tem 900 quilômetros, menos de 900, e querem a Rumo Logística, né, que é a concessionária do Rubens Ometa, inclusive, né, que deu 1 milhão pro Lula na campanha do PT agora, a última. É bom entender esse jogo também, sabe? Sim. Conspiração. Não, cara, são empresários, são pessoas. Sim. Aí a concessionária Rumo, a concessionária Sacir. Eu perguntei várias vezes quem tá por trás da Sacir. Não tô acusando de nada, só uma pergunta que eu tô fazendo. Sim. Porque assim, faz uma concessão. Eu não sou contra agora essa polêmica toda, CPI das rodovias e tal, né? Dos pedágios, né? Isso que eu não sou contra a concessão. O Estado não tem dinheiro pra fazer. Sabe? Por isso que eu falo de procurar empresário, fazer parceria Sim, público-privada. PPP. Claro. Mas tem que ser um troço decente. Claro. Tem que ter Sim. fiscalização. É. E é o que não tem. Não é conceder por conceder. Não adianta conceder uma rodovia, colocar 6, 8 pedágios numa fração muito pequena de quilômetros. Tu vai estar cobrando um horror de grana das pessoas que estão circulando por ali. Tu não entrega uma rodovia decente, ela não está sinalizada, tem buraco. Demora uma eternidade para duplicar e tá tudo certo. Que nem agora vindo para cá, eu tava dando uma outra entrevista agora, a gente atrasou quase uma hora. Ficou quase uma hora preso lá por causa da Sacir. Não tem planejamento. Meio-dia, os caras fecharam a rodovia lá, no sistema Pare e Siga, para colocar eles colocaram tipo uns postezinhos no meio da pista. Teve um acidente com os argentinos um tempo atrás ali. Eram umas curvas em Pinheiral, lá perto de Santa Cruz, né? Trocando aqueles negócios no meio da tarde, no meio-dia, sabe? Tem várias cidades vizinhas que o pessoal transita, né? Sai de Santa Cruz para ir para casa, ou para almoçar, não sei. Um trânsito absurdo. Falta de planejamento. Por que naquele horário? Teve uma sexta-feira também. Sexta-feira, ao meio-dia, também fecharam. Fiquei uma hora parado. Eu marquei uma hora. Até fiz um vídeo sobre isso. Gravei uma hora, sabe? Para consertar um buraco num desvio, que era da época da enchente. Quer dizer, nem os desvios eles corrigiram ainda. E o governo agora suplementou a Sacir em 111 milhões. Deu fora o que estava no contrato, deu mais 111 milhões. E o Leite inaugurou 4 quilômetros de duplicação, como se fosse um feito, fez uma baita propaganda, 4 quilômetros. 3 meses depois estavam consertando os buracos já naqueles 4 quilômetros que acabaram de ser inaugurados. E daí deu uma polêmica lá, que teve umas entradas os acessos a algumas comunidades, não é uma casa só, vários acessos. Passaram assim, não quiseram nem saber. Passaram essa duplicação ali. Os caras tinham que parar em cima da pista para fazer o retorno. Não entrava mais van escolar, não entrava ambulância. E os caram, pelo amor de Deus, entraram em contato comigo também. A gente gravou conteúdo, a imprensa local gravou conteúdo também, né? Nos ajuda, tem que parar em cima da pista. Um cara morreu, um motociclista morreu. E fica por isso mesmo. Então não é conceder por conceder. Tem que ter a concessão, a gente vai conseguir fazer, tem que fazer a parceria. Mas tem que ter um contrato decente e ter poder de cobrança. Daí a AGERS, né, que é a agência reguladora, não tá fiscalizando no meu modo de ver, sabe? Não é viável tu ficar uma hora numa fila esperando na sexta-feira, meio-dia. Tá trazendo o mundo em todo mundo reclama disso, né? E outra coisa é cancela de pedágio, né? Tem gente que cansa de receber vídeo, o cara meia hora parado e uma cancela aberta de pedágio. Fiscalização, tem que fiscalizar, tudo. Isso é uma coisa que a gente vai fazer. Perfeito. E como é que a tua família recebeu essa notícia aí de pré-candidatura ao governo? Como é que foi em casa isso? Quando eu comecei a fazer os vídeos, o que tá esses vídeos tá fazendo aí? Vai te incomodar, né? O que tá fazendo? O que tá fazendo, né? A minha esposa super apoia muito. Né? Sempre apoiou, incentiva muito, né? Também tá junto nesse sonho de Como mudar é o que é o país nome mesmo. da futura primeira-dama? A futura primeira-dama, Juliana. É, Juliana. Um abraço. Não, ela é demais, é demais. Que legal. Ajuda muito. E tem imaginação, a gente tá muito alinhado nesse sentido, né? Nós, o movimento, as principais, a gente fala, a minha cunhada viu, né? A minha cunhada viu as falas do Renan, do Kim, de todo o grupo, assim, ela fala, a gente tá bem alinhado, né? O que vocês dizem tá bem alinhado, né? Tá tudo bem alinhado. Porque o discurso, ele é uníssono, a gente tá como a gente escreve o livro, a gente fala as mesmas coisas, a gente tem as mesmas ideias, a imaginação, ela vai pelo mesmo caminho, né? É natural. Mas ela começa a assustar quando começa a tomar proporção, né? Não. Aí o pai sai na rua lá, daí... tu é pai do Evandro. Eu adoro o Evandro, você viu os vídeos dele e tal. E tem outro lado político, né? Daquelas oligarquias que a gente fala, né? E daí começa a pressão. Mas se tu for exonerado da polícia e tal, todo o trabalho que tu estudou pra chegar até lá, toda a tua história que tem na polícia, né? Vários casos que tu tem orgulho de ter feito pela polícia ali, tudo. Como é que fica, né? É o risco, natural. Eu sabia que ia correr esse risco, né? E eles entendem, né? Entendem e apoiam, né? Claro. Todos entendem e apoiam. Só que ficam com o coração na mão muitas vezes, né? Uma das minhas cunhadas sempre fala, né? Meter com facção, Pessoas muito próximas me falam isso, né? Cara, tem certeza que tá fazendo. Porque se o cara quiser, ele mapeia onde tu mora. Se quiser, eles vão executar, sabe?
A gente está bem ciente disso, sabe disso, né? Sim, aquele delegado lá em São Paulo, né? Que foi o último ali de Santos. Nossa. Todos sabem disso, né? Então, é claro, agora tem um partido, sou pré-candidato, começa a tomar um pouco de proporção, começa a ficar caro para fazer alguma coisa, né? Mas sempre é possível, né? Se enxergar a possibilidade de fazer alguma coisa, vão fazer. Só que assim, se deixar eu chegar, eu vou acabar com eles. Então, Evandro. Então tá, quem é o cidadão Evandro Augusto? E se pudesse resumir, né, a tua missão para o Rio Grande do Sul? eu sou o único cara que está posto aí hoje como pré-candidato que vai ter coragem, disposição de fazer o que precisa ser feito. Ter coragem de fazer esse enfrentamento com o crime organizado, inclusive com as oligarquias políticas, né, que têm o dinheiro na mão para fazer outras coisas, que é um outro tipo de situação complicada também que a gente vai para cima disso aí também, e que pensa o país, uma mudança estrutural para o país, pensa a longo prazo. A gente sabe que acabar com o crime organizado, no fundo, não é difícil. Não é difícil. O Bukele conseguiu, né? Exato. Óbvio, lá é um caso à parte, porque ele conseguiu fazer maioria, Sim, né? sim. Ele fez levou- 58, foi ele conseguiu maioria Não, lá. ele começou antes, né? Fez toda uma Mas jornada. tu consegue criar Se a gente chegar, é porque a população já comprou nessa ideia, vai ter o apelo popular. A gente não vai vender essa revolução para salvar um filho ladrão, por exemplo, Entendi. que é o Flávio Bolsonaro, que é um ladrão. O Flávio Bolsonaro é um ladrão, pode processar, é um ladrão. Então a gente não vai fazer isso para proteger ninguém. A gente vai, porque a gente é limpo, né? A gente não tem rabo preso com ninguém, a gente tem uma história limpa. Então só tu ter esse passado já e ter disposição e coragem para fazer isso, tu já começa a mudar. As pessoas vão perceber isso, que uma coisa interessante vai acontecer. E aí claro, isso a gente vai colocar em discurso mais para frente, né? Quando tu mexer com isso, falar do crime organizado, dentro das instituições, de cima para baixo, dentro dos presídios, não vai ter mais gente com celular. Ah, nossa, não vai ter gente com celular no presídio mais, comandando lá de dentro o crime. Dá para fazer isso aí. Tem um acordo velado hoje. Não, a gente tá brincando que não sabe disso, né? Tem um acordo velado hoje. Não queime colchão, não faça motins e use o celular à vontade. Só não morre ninguém, né? Aí tá tudo bem com a segurança pública, né? Os números estão maravilhosos, né? Mas tá acontecendo isso hoje. Quando começar a fazer isso, mexer com essa gente, vai ter retaliação, né? Vai ter gente queimando ônibus na rua, vão cometer alguns crimes. Lá, viu, ó, aumentou o crime e tal. Só que isso vai ser avisado antes, né? Por isso que a gente tem que reforçar muito as forças de segurança, né? A gente vai ter que reestruturar a brigada militar, a gente tem que ver plano de carreira dos caras, tem conversado até tem uma reunião depois, tem conversado com eles. A polícia penal, tem que trazer tecnologia, tem que trazer mais gente, os caras estão cuidando aí, 1 ou 2, cuidando de 300 detentos. Isso é completamente Sim, inviável. tem uma turma inteira aí para assumir um concurso e não assume, né? O pessoal esperando aí, desesperado, passar e não assume. Até a fase, né? Sim. A fase também, né? O pessoal tem comentado comigo aí, o pessoal que é concursado, a promessa do governo até. Lá em Santa Cruz tem uma estrutura da fase que tá às moscas, né? Uma grana colocada ali, toda a infraestrutura destruída. Outras cidades também, era para ter uma casa né, para fase, tá destruída também, dinheiro sendo jogado fora. Tem um monte de concursados aprovados, o governo não chama, prometeu que ia chamar, o promessa do Gabriel Souza, não chama. E o pessoal que tá trabalhando lá não aguenta mais, já tá muito estressado, sabe? Precisa de mais servidores ali, sabe? E daí querem falar em ressocialização ainda, né? E além disso, tem a tal da Bolsa Crime, né? Tu entrega R$750, que eu sei que a governadora lá do Rio Grande do Norte, até deu essa polêmica lá, né? Eu fiz conteúdo sobre isso também. R$750 durante um ano pro cara que sai, que vai ser reinserido na sociedade. Grana, cash pro cara, sabe? Porque não é só estudar, não é só ele voltar pra escola. Ele só tinha que estar presente na escola, não precisa nem tirar boa nota, era o único critério. Saiu e tá de corpo físico lá. Não precisa nem ter boa nota, R$750 na tua conta. Não é mais fácil tu ter que ter a obrigação de estudar, entregar uma oportunidade para fazer um curso técnico. Eu fiquei sabendo agora que tem 9.000 vagas no Senai. Agora, para esse ano. Então tem espaço. E para vários tipos de trabalho. Desde marceneiro até o cara que trabalha com informática, tem problema, sabe? E daí a fase completamente abandonada. Poderia estar sendo usado para isso. Com certeza. A estrutura sendo deteriorada, dinheiro público jogado fora, servidor concursado que passou no concurso esperando. Poderia fazer lá dentro mesmo, uma socialização pro cara, um curso técnico, para ele sair já com uma profissão dali, sabe? Então, dando dinheiro, o Rio Grande do Sul faz isso também há muito tempo já. Rio Grande do Sul dá R$750 por mês. Não sei se é esse valor exatamente, né? Em grana pro cara. Talvez eu comprar uma arma, talvez, no mercado negro, vou comprar droga, não sei. Acho que não é o caminho, sabe? Então essas estruturas têm que ser mudadas, né?
E isso o Evandro Augusto vai fazer, vai ter coragem para fazer. Não vai... eu tenho uma vida tranquila hoje. Muitos me perguntam, por que você se meteu nisso? Eu sei que é discurso de muita gente, né? Eu poderia estar em casa e tal, todo mundo fala isso, né? Mas quem me conhece sabe que é real. Tipo, que eu falei, eu vim de família pobre, né? Hoje eu conquistei meu lugar ao sol, né? Trabalhando, estudando. Consegui ter o imóvel, que eu nem sonhava, mas bens materiais não é muito pouco, sabe? Tem que deixar um legado, né? Isso que eu penso, né? Então, a diferença é que a gente vai ter coragem para fazer e não vai ter rabo preso, né? Será que tu será o próximo Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul aí? Ia ser legal, né? Ia ser um Maragato? Quem sabe, Olha, Vamos interessante. ver. Tá, e o Espero Evandro Cidadão. Você falou a tua missão. Essa pessoa aí que não é policial, que não é... Quem é essa pessoa? Gremista, colorado, ateu, espírita, o entendi. Evandro Cidadão. Tem que cuidar, não posso falar mal dos colorados, né? Não, Porque tu pode jogar sinuca, se tu quiser ping-pong, fica à vontade. eu tenho a mesa de sinuca em casa. Ah, viu? Eu gosto de futebol, gosto de esporte, né? Eu sempre disputei campeonatos amadores, né? Era pra ser, lembra do Danley, goleiro do Grêmio? Era pra ser eu ali, só que não deu, né? Não fui, né? Eu ia ser levado pra fazer um teste no Grêmio naquela época, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Acabei indo pra outro caminho, né? Mas foi bem nessa época que a idade fecharia ali, isso que é da base, né? Mas eu sou gremista, né? E até falando da brincadeira, eu tava em São Paulo, tá? Deu o Inter, tava pra ser rebaixado ali, né? Daí tomou 5 do Vasco, né? naquele dia lá, né? Daí o cara perguntou pra mim, mandou uma pergunta lá, ele disse, tu vai secar o Inter aí, que eu sei, seu canalha. Assim, eu nem sabia do jogo, sério, eu brinquei, chamei, tem jogo do Inter, né? Gravando, né? Tava brincando, né? Daí quando eu desliguei, tava 2-0 pro Vasco, né? Daí eu printei, botei no stories ali, sabe? Daí começou um monte de gente, né? Os colorados, né? Quer ser governador e tá falando mal do Inter, não sei o quê. Até isso, sabe? Até isso, né? Vamos pensar no Rio Grande, né? Deus, que hipocrisia, cara. O Zuco é gremista, o Kovac é gremista. Estão rindo da cara de vocês por estar só não estão falando publicamente, né? Que bobagem, né? Mas gosto muito de futebol, né? Sempre acompanhei desde em 88 eu virei gremista, né? Já 7 anos, né? E daí sempre fui muito ligado, né? Sempre muito fanático, sempre acompanhei, né? Faz tempo um pouquinho agora, né? Mas eu tava tranquilo, tava em casa tranquilo de boa, né? Mas aí agora a gente se meteu nessa, né? Vamos pra cima, né? É a missão mesmo. É, missão. Missão de vida agora. Perfeito. Evandro, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento da tua disponibilidade de estar aí com a gente hoje, né? E deixo aqui o microfone para tuas considerações finais aí. Muito obrigado, agradeço muito o convite de vocês aí. E, de novo, né? Espero que as pessoas ouçam, né, nossa mensagem, né? A gente fala, eu sempre digo, Eduardo Leite gosta de falar de polarização, isso não vai acabar, né? Sempre vai ter isso, né? Não é isso, não é essa a questão do discurso. É ver o que os dois lados fizeram. Tá? Eu sempre digo, o nosso discurso, é por isso que a gente apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Era o que tinha naquela época, né? Para derrotar o petismo, né? Só que, assim, muito do que ele falou não estava errado. Né? Não se aliar ao centrão, né? Não fazer, colocar ministérios técnicos, não fazer acordos espuros, enfrentar o crime organizado. Tudo isso a gente concorda, só que ele não fez. Ele não fez isso. Então ele nos traiu. Né? Então toda aquela revolução ele tinha as ruas por pautas. Que era Lava Jato, que era contra a corrupção, pautas específicas, né? O impeachment da Dilma Rousseff. Então a gente espera que as pessoas ouçam nossas propostas. Né? O trabalho é sério, a gente mostrou aqui tudo que a gente fez já, sabe? E que nos dê esse voto de confiança. Esse é o momento exato para a mudança. A gente sente muito isso, né? Pesquisa recente falou que 60% dos gaúchos querem a mudança. Olha aí. Então tem muita gente para buscar. Embora a gente não tenha máquina na mão, não tenha meios financeiros, né, para fazer. Eu acredito muito na rede social ainda. A gente vai ter que percorrer o estado, muito conversar com as pessoas, tete a tete ali. E o boca a boca, né? Eu tenho dito lá na minha cidade, até o Facebook eu uso ainda, né? Muita pessoa usa o Facebook, né? Usa tudo, demais. TikTok, usa tudo. Demais. E daí eu encontro várias senhoras na farmácia, né? Falam, eu falei pra minha vizinha, lá não tem rede social, mas eu falei de ti e tal. Então a pessoa ela gosta da ideia, leva a mensagem, né? Isso vai se espalhando, né? E quando tomar proporção, se a gente tiver visibilidade, tiver oportunidade, se tomar proporção, se chegar a 10% ali, ferrou, né? Aí só vai, né? Então isso que a gente espera. Que as pessoas estejam abertas a ouvir a gente. Muito bolsonarista foi convertido já. Muita gente. Uhum. E o cara disse, não, mas não sei o quê, tem que apoiar, porque é a única opção. Cara, o cara fez isso, né, cara? Não adianta a gente apoiar um cara. Tu não vai bater... Tá, beleza, tu não gosta do ladrão. Fazer uma analogia, né? Tá, mas só porque o cara se vestiu de policial e te roubou, não, mas você tá vestido de policial.
Não dá, cara, não dá. Tem que olhar, tem que ser pragmático no sentido de olhar a pauta, o que está sendo aprovado, o que foi sancionado, e tudo isso tem que ser olhado. E aí, quando a gente começa a apontar isso, muita gente que não é tão fanatizada assim, ela acaba te ouvindo e a gente acaba convertendo. Eu espero que as pessoas nos ouçam, né? Esse é o pedido que eu faço. Perfeito. Mas te agradeço muito tu ter aceitado o nosso convite, né? Tu é o primeiro pré-candidato ao governo do estado que vem aqui, então eu fico muito feliz. E o primeiro PRF que veio aqui. É verdade, é verdade. Muito legal mesmo. Mando um abraço pro pessoal do MBL aí, Guto Zacarias, Beraldo, Renan, sou fã de vocês aí. Quero todos aqui no programa. O Jota já veio, o Alemão, que era MBL, já veio, agora tu. O Renan vem pra cá, acho que março, hein? Olha, se tu conseguir. Renan, por favor, trazer. Renan, por favor. Vai lá. Pessoal, se você ficou até... muito obrigada. Obrigado. Pessoal, se você ficou até esse momento no canal e vocês, pré-candidatos ao governo do estado, as nossas portas estão abertas para recebê-los. Se você ficou ofendido aqui com o podcast do Evandro, venha contra-argumentar. Isso é a verdadeira política, o diálogo sempre. Esperamos todos os pré-candidatos aqui no podcast Bastidores da Vitória e esperamos a nossa audiência aí. Por favor, curta, comente, compartilhe, não deixe de se inscrever. Até semana que vem. Muito obrigada. Então, pessoal, que vocês que estão nos acompanhando aí, o cenário político para 2026 já começou, né? As escaramuças e as alianças e as brigas já começaram. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir a sua vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda quinta-feira um novo conteúdo, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.